cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que teu pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei das escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Ou és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, mas não ficaram impuros, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-os mesmo e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Judeu, o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue ao judeu. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai vós para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque
estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se ajoelhamos todos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, com medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e
causa da preparação da Páscoa, como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono João Batista Rios, queridos irmãos e irmãs, o amor não calcula. O amor se doa, se entrega, se oferece. É o que nós ouvimos na narrativa da paixão do Senhor, segundo o evangelista São João, que é das narrativas a maior e mais rica em detalhes. Sobretudo, fazendo acontecer algo que não deve ser primordial para nós, mas que sempre vai ser uma grande ajuda para a nossa vida de fé, que é o testemunho de pessoas que de fato viram e presenciaram aquele momento. Como, por exemplo, o nome do soldado cuja espada de Pedro lhe arrancou a orelha direita. O nome do mal não está ali à toa, está ali para que o leitor entenda que haviam pessoas concretas e que estas dão testemunho do que aconteceu naquela Jerusalém há 2000 anos. E termina também o texto fazendo menção àqueles soldados que viram, que dão testemunho que é verdadeiro e que diz a verdade sobre aquele que ali padeceu. Queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos fazendo isso aqui hoje é o que a igreja veio fazendo há 2000 anos, retomando, refazendo a memória daqueles acontecimentos, para que nós possamos, dessa forma, entregar a chama da fé às futuras gerações. Na nossa assembleia temos crianças e poderíamos dizer que não estão atentas ao que estamos lendo, mas é o poder da palavra e a graça de Deus que seguramente entra no imaginário de cada uma dessas crianças, fazendo com que elas possam crescer no ambiente que lhes seja um norte para as suas vidas. Temos essas crianças, temos adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, idosos. Temos aqui pessoas que vão sendo tocadas por este testemunho de grande amor, de grande oferta. A narrativa da paixão do Senhor, segundo São João, de fato tem essas muitas personagens para que nós entendamos que o amor de Deus para conosco é gratuito. E este amor, ele não calcula, ele se entrega. Estou insistindo nisso, pois essa é a reflexão de Santa Teresinha, porque podemos, nos dias atuais, ainda encontrar pessoas que digam: mas eu não pedi que ele morresse por mim, eu não pedi que ele se tornasse meu salvador, eu não exigi nada, eu não fiz nenhum contrato com ele, eu não assinei nenhum papel. E por que ele se entregou? Se entregou porque quis. Só que, irmãs e irmãos, essa não é a lógica do Senhor. Ele se deu por amor, um amor que não calcula, um amor que não mede, um amor que não faz esquemas ou realiza estratagemas, um amor que se doa. E aí cabe a nós, na nossa liberdade, nos abrir ou não para essa grande oferta de amor. O interessante é que, mesmo falando sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a morte de um tal inocente, nós observamos que aquele sangue derramado em meio à água extraída do seu lado certamente produz os frutos. E se nós observarmos ao longo desses 2000 anos,
quantas foram as provações que a igreja não experimentou, quantos pecados os filhos e filhas da igreja não provocaram. Contudo, a igreja do Senhor vem se mantendo viva e certamente atuante. E nós vamos vendo as lideranças surgindo na comunidade de fé, nós vamos vendo as pessoas se entregando, colocando seus talentos a serviço, novas pessoas se achegando à comunidade cristã, fazendo o processo de renovação, onde aqueles que estão há mais tempo vão acolhendo e ajudando com que outras pessoas não só recebam a chama da fé, mas possam também transmitir a outros tantos. Digo isso porque a fé vai se espalhando presente nos talentos musicais que se colocam a serviço da igreja, vão se fazendo presentes nas muitas esferas da sociedade, como no atendimento médico, que faz com amor e delicadeza e profissionalismo, vai se fazendo nas famílias que reunidas andam quilômetros para poder entrar na dieta e no corpo saudável, mas também procuram a vida de fé. Vai se fazendo colaboradora, ajudando aquelas pessoas que estão sofrendo, mas que contam com nossas preces e que entendem que também no sofrimento podemos encontrar o Senhor e, sobretudo, renovar a nossa esperança de tempos novos. Queridos irmãos e irmãs, realmente nós somos cegos. Quando eu entrava naquele momento silencioso, vendo o altar, o nosso altar, que é a peça central da nossa igreja, altar este que representa Cristo, e por isso que diáconos e padres beijamos o altar, onde nada mais pode ficar sobre ele, porque o altar do sacrifício. Quando eu o vi desnudo, eu pensei, tudo está acabado, mas não. Nesse altar despido e silencioso, o sinal da oferta, o sinal de uma oferta que vai produzir os frutos para a vida da igreja. Assim é Deus, silencioso, mas atuante, constante. O profeta Isaías canta por 3 vezes em seu livro, chamado Canto do Servo Sofredor, para dizer a nós que esse servo é o Senhor Jesus, que foi ao matador e à cruz em silêncio, mas para provocar a nossa salvação. E aí, o Salmo 30 nos faz entender que, se primeiro o amor não calcula, por segundo é preciso que nós nos entreguemos a Deus, que nós nos confiemos a Ele. Nós temos na nossa cultura e na nossa liturgia a celebração da encomendação quando alguém morre. Mas nós precisamos recobrar a consciência de que nós não só encomendamos as pessoas quando elas fazem sua partida final. Nós precisamos nos encomendar a Deus em todo tempo e circunstância, na aflição de um coração de mãe, numa incerteza da vida, quando uma mãe, uma irmã, alguém da família está enfrentando desafios. Encomendar, confiar. E é isto, aprendendo com Jesus na cruz e com o salmista, nós devemos entregar a Deus tudo que somos e temos e pedir ao Senhor: mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-o pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. E termino. A quem nós iremos nos confiar? Quem é esse que coloca o amor que não calcula? Ele é o sumo sacerdote, Jesus. Ele que se compadece de nossas fraquezas. Ele que aprendeu a ser obediente entre lágrimas e sofrimentos, fazendo-nos compreender que não é fácil colocar em prática a vontade de Deus. Não é. Cristo Jesus era Deus,
aprendeu a ser obediente, diz o autor dos Hebreus, entre lágrimas e sofrimentos. Queridos irmãos e irmãs, sigamos agora juntos aos sepulcros do Senhor. Aguardemos as primeiras luzes da madrugada do domingo para proclamarmos que Ele ressurgiu. E peçamos ao Senhor que nós possamos entrar em seu túmulo, morrer com Ele, mas com Ele ressuscitado. E um dos sinais de nossa ressurreição, seguramente, é a nossa escuta à vontade dEle, é a nossa entrega a Ele, é a nossa abertura ao amor que Ele nos oferece, e é certamente uma vida de obediência. Porque, na verdade, aquele que morreu por nós é Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.